nossos corações. Vamos iniciar essa reunião de hoje com um tema especial, que é em homenagem, outra divulgação da nossa Feira do Livro Espírita, que será realizada no dia 1º de junho, na Praça da Telemaco, do outro lado de Mesquita. Então hoje, o Glaucio vai trazer como tema a poesia de João Prado, Herdeiro e Herança. Para quem ainda não conhece João Prado, é um poeta de Mesquita e está aqui, camisa azul. Depois, se alguém quiser pedir autógrafo, pode pegar ali. Aí o Glaucio, no discorrer da exploração, vai falar mais sobre a feira e no final a gente vai comentar mais um pouco. Nós vamos ler uma página do livro Veleiro e Jesus. Página intitulada Caminhada Terrestre. A caminhada terrestre é longa e difícil. Não é, como muitos pensam, um passeio ligeiro à beira dos lagos calmos ou sob tempestades bruscas. A caminhada terrestre é plano divino para a criatura, plano elaborado dentro do coração do mais amoroso dos pais para os filhos de sua ternura. Obedece a leis, o tempo, às circunstâncias. Tem o imperativo da evolução e, por lema, o progresso. Requer a paciência do Supremo Orientador para que a criatura se beneficie amplamente. Sofre transformações de acordo com as necessidades biológicas ou espirituais. Limita-se ou amplia-se no decorrer do tempo. É uma evolução sistemática, programada e cuidada por mãos caridosas nos planos espirituais. Por isto, a natureza humana sofre embates, levanta-se e cai, chora e ri, blasfema e ora. É todo um monumento construtivo à evolução da criatura. Sob o fulgor divino e belo do Mestre, a grandiosa do sumo bem. A criatura terrestre vem caminhando de acordo com a bondade suprema e enriquecendo-se de conhecimentos elásticos e necessários ao seu aprimoramento moral. Ontem, a pedra bruta, o machado simples, a caverna rude, o baldo tosco. Hoje, a casa confortável, a cátedra brilhante. Ontem, o extermínio do mais fraco. Hoje, a compaixão e o amparo. O coração vai se enriquecendo de sementes benditas do Evangelho do Cristo. E uma nova era surge, assim, após a noite, densa das civilizações, naufragadas na derrota e no destino, e no despotismo. Hoje, o ser humano contempla as estrelas do firmamento como sublimes moradias do espírito imortal. Ontem, o clima frio, o inverno apavorante. Hoje, a cada um compete discernir para compreender, aprender para iluminar-se, amar para transformar-se. O exemplo do Cristo de Deus é a mais sublime lição do discípulo. Imitando Jesus em sua ternura, em sua generosidade, o aprendiz cristão estará caminhando na terra com passos firmes para os planos divinos da criação. Meus amigos, ouçamos o Evangelho, a voz da sabedoria, e sigamos felizes rumo às divinas moradas da casa do Pai. Bezerra. Vamos elevar nosso pensamento aqui nesse momento, agradecendo a Jesus, o nosso mestre amigo, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, para podermos aprender, para podermos refletir sobre nossas existências à luz do conhecimento espírita. Rogamos por benfeitores desta casa, possam desenvolver, nos amparar, envolver o nosso companheiro que irá fazer o trabalho da noite, que ele possa ser envolvido pelo seu guia e pelo espiritual para trazer o melhor trabalho possível. Fique conosco nesta hora, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos passar a palavra para o nosso companheiro Glaucio, que estará à frente do trabalho da noite. Muito boa noite a todos. Que a doce paz do Cristo esteja em nossos corações. Como o Sander bem disse, esse ano o nosso João Prado é o autor homenageado na Feira do Livro Espírita de Mesquita.
E em várias instituições daqui da nossa região, nós estamos tendo palestras especiais utilizando a poesia do João para tentar explicar por que o João Prado. Aquele homenzinho ali tão simples, né? Por que o João Prado está sendo escolhido como o autor homenageado na Feira do Livro Espírita de Mesquita? O que faz da obra do João Prado, da poesia do João Prado, uma poesia que bem representa o Espiritismo, ou não? A nossa ideia com esse tema, né, herdeira e herança, foi tentar mostrar um panorama da poesia do João Prado, tá? Nesses 69 anos dedicados aos versos. João Prado está com... Vou denunciar a idade do João, ele não vai ficar zangado comigo não. João Prado está com 77 anos de idade e teve os primeiros contatos com a poesia aos 8. Portanto, lá se vão 69 anos dedicados à poesia. De uma certa forma, o João se dedica à poesia há mais tempo do que a maioria aqui tem de encarnado na atualidade. Alguém aqui tem mais de 69 anos de idade? Se for alguma das mulheres, nenhuma vai levantar. Senhora? Quantos anos a senhora tem? 72. Ou seja, quando a senhora tinha 3 anos de idade, o João Prado começou a fazer poesia. Começou a lidar com a poesia. E, nossa, 72 anos é bastante tempo para acumular vivência, né? A gente acumula memórias, experiências, lembranças. E no caso do João, a gente acumula versos, amigos, poemas, esperanças. Então a gente vai falar um pouquinho da obra do João, desses 69 anos dedicados à poesia. E eu até digo, o João me proporciona umas coisas ótimas, porque são raras as vezes que eu posso, na casa espírita, falar da minha área de atuação, porque eu sou justamente da área de teoria literária. Então são raríssimas as vezes que eu posso, dentro da casa espírita, trazer a minha formação, que eu sou apaixonado pelo que eu faço, para dentro da casa espírita. Só o João Prado para conseguir me proporcionar esses momentos. Eu trouxe aqui a minha colinha, né? Se ele não estivesse aqui, seria assim que vocês o veriam. Esse é o nosso poeta. E a gente tem que começar pensando na noção de tradição literária. Pensa bem. Quanto tempo existe a literatura no mundo? A escrita, seja de poemas, seja de histórias de aventuras. Pode não parecer, mas é muito antigo. O primeiro livro, a primeira narrativa de que se tem notícia é o Gilgamesh. É um épico sumeriano, não se sabe o autor, e acredita-se que ele tenha sido escrito no ano 5000 a.C. Ele é mais antigo, ele é 1000 anos mais antigo que o mais antigo texto bíblico. 1500 anos mais antigo que o Mahabharata, o Bhagavad Gita. É o mais antigo texto literário do mundo. A nossa tradição literária começa ali. Quando a gente fala em tradição literária, a gente está dizendo que nenhum autor, por mais genial que seja, consegue criar a partir do nada. Todo escritor, seja um escritor consagrado na academia, seja aquele rapazinho que nesse exato momento está fazendo uma postagem no blog dele, usando o celular, esse camarada está herdando a tradição da literatura que começou lá com Gilgamesh no ano 5000 a.C.
Então, para a gente poder estudar a obra de um poeta, como eu tenho me proposto a estudar a obra do João Prado, desde finais de 2005, a gente tem que ter a noção da tradição literária. Então não se preocupe, eu não vou dar aula de literatura, aquelas aulas chatas que a gente tem na escola, pelo menos quando as aulas não são comigo, eu acredito que sejam muito chatas, né? Porque as minhas aulas são meio loucas, mas eu tenho que falar um pouquinho para vocês do momento em que o João Prado começa a publicar. O João Prado vai ser classificado na história da literatura como um poeta da geração 80. Isso porque o seu primeiro livro publicado, Pedaços de Sonho, foi em 1985, quando ele já estava produzindo há mais ou menos uns 15 anos, né, João? Por aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, e produzindo de escrever os próprios poemas de uma forma mais cuidadosa, mais madura, há pelo menos uns 15 anos. E qual é o barato desses poetas da geração 80, onde o João Prado está inserido? A cada época na literatura, a gente tem umas características que aparecem com maior ênfase. No caso dos anos 80, tem um elemento fundamental para entender a poesia dessa época: o fim da ditadura militar. Os anos 80 marcam na sociedade brasileira o fim da ditadura militar, que deixou marcas indeléveis na nossa alma, marcas das quais a muito custo a gente ainda tenta se libertar. Os poetas desse momento, entre os quais se encontra o João Prado, não estavam mais interessados em fazer aquela poesia engajada, sabe? Aquela poesia marcadamente de protesto, como foi o caso de Chico Buarque, como foi Chacal, aquele Ana Cristina César, que tinham aqueles poemas de protesto que eram os poetas da geração de 70. A geração de 80 não. Os poetas começam a voltar-se para falar de si. E nesse falar de si, eles vão descobrindo um novo campo para atuar poeticamente. É nesse contexto que o João Prado está. O João Prado está nesse momento em que os poetas estão, ainda que preocupados com a sociedade, mas estão também preocupados em como eles, poetas e seres humanos, impactam na sociedade. Isso explica, por exemplo, por que muitos dos poemas do João Prado e de outros poetas dessa geração são recados. São poemas que procuram passar mensagens para as outras pessoas. Algumas mensagens mais negativas, outras no meio termo, e outras, como a gente vai ver daqui a pouco, no estilo do João Prado. Outra coisa importante para a gente é situar o João Prado como poeta espírita. Tá? A gente não tem ainda grandes estudos sobre a poesia espírita. Na verdade, eu acho que só tem uma pessoa no Brasil inteiro atualmente que está estudando essa produção de uma forma um pouco mais acadêmica, com um pouco mais de dedicação. Mas a gente não tem grandes estudos sobre a poesia espírita. Então isso deixa às vezes a gente sem saber como é que eu vou situar a obra de um poeta como João Prado, Merlânio Maia, Nina Lisboa, Elizabeth Caires, que são poetas espíritas que produzem hoje. Como é que a gente vai situar a obra desses poetas espíritas na história da poesia espírita? A gente tem um esboço. Enquanto poeta espírita, João Prado é herdeiro desse livrinho aqui. É um livro publicado em 1869, tá? Intitulado O Espiritismo, Meditações Poéticas sobre o Mundo Invisível, acompanhadas de uma evocação. Esse livrinho foi o primeiro livro de poesia espírita publicado em todo o mundo, e foi aqui no Brasil.
foi por Júlio César Leal, que mais tarde seria presidente da Federação Espírita Brasileira. É um livrinho que vocês podem ver pela imagem, né? Apesar daqui a projeção talvez não ajudar tanto. Só existe uma cópia dele que se salvou, está lá na Biblioteca Nacional, e eles permitiram na época que eu fotografasse todas as páginas do livro. São 16 páginas, um livrinho pequenininho, livrinho de bolso, só que é interessantíssimo. Esse livro inaugura a poesia espírita. Então, João, eu estou te apresentando o seu tataravô, tá bom? Júlio César, João Prado, Júlio César, né? Estão apresentados. Ao longo dos anos, muitos poetas espíritas de qualidade passaram na nossa história. A gente tem Vovô Vitorino, a gente tem Leopoldo Machado, a gente tem Manuel Quintão, a gente tem Clóvis Ramos, mas essa poesia dos espíritas não deixou muita coisa. A gente não tem uma noção de continuidade. Tanto que o segundo ponto importante da história da poesia espírita é esse outro livro aqui. É a Antologia de Poetas Espíritas, que foi organizada pelo Clóvis Ramos em 1959. Portanto, há quantos anos? 60 anos. Quem é bom de matemática? 60 anos. Dali para diante, parece que os poetas espíritas se dispersam. E onde é que a gente vai encaixar a poesia do João Prado enquanto poeta espírita nessa história? Simplesmente como o momento em que a poesia espírita atinge a maturidade. Do que a gente tem tido a oportunidade de ler dentre os poetas espíritas ao longo desses 150 anos, alguns nomes são de inegável qualidade, como por exemplo Bittencourt Sampaio, que é um poeta de final do século XIX e que muita gente conhece não como poeta, mas como músico. Aquela música assim, olha: tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Essa música é um poema espírita. É um poema sobre a saudade de quem foi para o mundo espiritual. E é cantada na música brasileira há anos. Bittencourt Sampaio, Leopoldo Machado, Terezinha Radetic de Oliveira, que desencarnou recentemente. Mas se tem um poeta espírita que a gente pode dizer que é um poeta acima do rótulo, e eu não estou falando isso por estar na presença dele não, é o João Prado. A poesia do João Prado, enquanto poesia espírita, é uma poesia madura, é uma poesia que rompe com determinados padrões. Por exemplo, para quem não sabe, em termos de livro, João Prado tem 197 poemas publicados em livro. Adivinha em quantos deles aparece a palavra espiritismo? Você sabe, João? O poema Prece. Senhor, não fosse essa beleza de doutrina, não vou tentar falar porque eu vou errar e aí eu vou ficar com vergonha. Mas ele fala lá no meio do livro: Senhor, eu andei lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. É o único poema do João Prado em que a palavra Espiritismo aparece. Então a gente pode pensar assim: então João não escreve poesia espírita? Muito pelo contrário. A poesia do João Prado é uma poesia espírita até a alma, principalmente porque não está preocupado em converter ninguém ao espiritismo. Não é uma poesia de propaganda do espiritismo, é uma poesia de propaganda da espiritualidade. Quando João Prado chega e diz assim: escuta o recado que eu trago guardado no fundo do peito, não busque esperanças no fundo de um copo, nem punhas no mundo profundos defeitos. Para que pôr a mão onde o braço não chega e julgar-se infeliz por não ser alguém mais? Eu sei quem sorri com um barraco e uma nega.
daria milhões pela paz. Eu sei quem amarga fazões nos banquetes. Eu sei quem consome champanhe francesa. Eu sei quem desfruta de fama e riqueza e feliz não é. Mas eu sei quem mistura feijão com farinha, sorrisos e fé. Quando você pega um texto desse, gente, ali está falando de quê? Está falando de matéria não é tudo. Está falando de sentimento. Está falando de transcendentalidade. Está falando da necessidade que nós temos de prestar atenção na essência e não na aparência. E já diz lá em O Livro dos Espíritos que a aparência não significa nada, mas a intenção é tudo. Nesse sentido, a poesia do João Prado é mais espírita do que se ela tivesse o tempo todo falando de reencarnação, de fluido cósmico universal, que são temas até válidos. Existem ótimos poetas espíritas que trabalham esses temas. Mas aí fica um probleminha, né? Um poema sobre fluido cósmico universal serve para quem? Só para gente. Ele não vai servir para o camarada evangélico que de repente está passando por um momento de crise de fé e que está precisando que alguém diga a ele que a vida vale a pena, porque de repente o discurso religioso não está mais preenchendo. Ele não vai servir, não adianta você falar de fluido cósmico universal e dos mecanismos da reencarnação para um católico que de repente está desesperado, para um espírita que está em depressão, para um ateu que não acredita em nada. Mas se você fala da bondade, do bem, da doçura, da beleza da natureza e das flores, isso você atinge todo mundo. Você consegue falar com todo mundo. Então, no panorama da poesia espírita brasileira, eu diria que nós temos hoje dois grandes nomes, que são João Prado e Merlânio Maia, que o João inclusive já teve a oportunidade de conhecer, já se apresentaram juntos, que é um poeta de João Pessoa, que faz cordel espírita. E sabe onde é que ele fala do cordel espírita dele? Na Feira Livre. E as pessoas estão lá curtindo. Então, nesse sentido, João Prado foi um poeta divisor de águas, porque ele traz para o panorama da poesia espírita um discurso universalista, universalizante, que é a base do que Kardec pedia. É a base do que Leon Denis vai dizer mais tarde, de que o Espiritismo não está aí para ser religião do futuro, mas o futuro das religiões. É a base do que está lá na Revista Espírita, quando Kardec diz o seguinte: a mensagem que o Espiritismo procura passar não visa converter os homens em espíritas. O católico poderá continuar sendo católico, tendo essa verdade da espiritualidade consigo. O budista, idem, e Kardec vai dando exemplos. E se a gente trocar a mensagem do Espiritismo por mensagem poética, a gente tem aí a explicação do lugar da poesia do João Prado no panorama da literatura espírita. E aí eu tomei a liberdade de fazer uma coisinha, né? Nós temos aqui os títulos de todos os livros do João Prado. Castelo de Ilusões, que é uma obra inédita do João, foi o primeiro livro que João escreveu e ele nunca publicou, porque nas palavras dele é um livro muito amargo, muito pesado, muito triste. Temos Pedaços de Sonho, que é o primeiro livro publicado em 85, e aí vem Garimpo, Janela de Sol, Contemplando Estrelas, Virei Criança e agora, em 2019, João de Todos os Tempos. Eu tomei a liberdade de tentar organizar a obra do João a partir do que a gente encontra nesses livros. E nos estudos que eu fui fazendo, eu percebi que a obra do João Prado pode ser dividida em 3 partes, em 3 fases.
estou chamando de tempo de busca. Ela começa com esse livro aqui, ó. Castelo de Ilusões. Essa capa não é a capa original. Deixa eu explicar para vocês como é que é o lance desse livro. João Prado datilografou o livro inteiro, umas folhas cortadinhas, fez uma encadernação bonitinha e guardou o livro. Desde que eu me entendo por gente, eu perturbava o João Prado para um dia me emprestar o livro. Perguntava assim, né? João, é verdade que você tem um livro que você nunca publicou? E eu perguntava sempre a mesma coisa, torcendo para ele esquecer que eu já tinha perguntado antes. Mas isso aí não vale a pena não, é um livro muito amargo, muito para baixo. Aí fui naquela coisa, um dia eu me contive e cheguei a queima-roupa. João, eu quero ler Castelo de Ilusões. Então, João, parece que eu estou vendo a expressão dele. Só que eu não sei se foi o mentor espiritual dele ou um dos meus obsessores que fez ele levantar, foi lá, pegou o livro e me entregou. E, gente, eu vou ser sincero, eu botei o livro na mochila, fechei e saí logo antes que ele se arrependesse e me pedisse o livro de volta. Quando eu sentei para ler Castelo de Ilusões, essa obra, vamos dizer uma obra bastarda, né, João? Essa obra que, inclusive, ele nem assinava como João Prado, ele botava como Prado Neto. Realmente, gente, são poemas em que o poeta está buscando a sua própria voz. Por exemplo, encontro-me tão triste interiormente, dessas tristezas sem razão alguma, é a tristeza que minha alma sente. Em meu próprio pensamento debruçado, olho o exterior, todos sorrindo. Que alegria vulgar estão sentindo, diferentes de mim, tão contristado. Não me reconheço de tão mudado, meus lábios não sorriem nem fingindo, e se sorrissem, estariam me traindo, pois meu normal é mesmo amargurado. Vejo dentro em mim tudo apagado, as ilusões mais banais me vão fugindo, como as luzes da cidade se extinguindo, deixando tudo em trevas mergulhado. Gente do céu! Aqui a gente percebe que é um poeta buscando a sua própria linguagem. E aí nós vemos uma grande influência dos poetas românticos do século XIX. Nós vemos aqui, muito visível, um certo tom que lembra Álvares de Azevedo, que tem um clique, curiosamente, Álvares de Azevedo foi um poeta do século XIX, de um período que é considerado como a geração do mal do século. Foi um período da poesia brasileira que os poetas sofriam, morriam jovens. Álvares de Azevedo morre com 19 anos de idade, sabe? Aquela coisa. E, curiosamente, olha uma curiosidade, o último poema do último livro do João Prado, João de Todos os Tempos, tem o mesmo título de um poema de Álvares de Azevedo: Se eu morresse amanhã. Então, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha doce irmã. Gente, é triste demais. O padrão vibratório vai lá embaixo. E a gente vê a influência desses poetas nesse primeiro momento do João Prado. Nesse momento em que o João Prado está procurando se encontrar enquanto poeta. Nos estudos literários, a gente diz que cada poeta tem uma voz própria. E esse aqui é o período em que o João Prado estava procurando essa voz. Então a gente vê a influência de Álvares de Azevedo e, bem de longe, em alguns poemas, de um outro poeta fantástico, que é Augusto dos Anjos, que era chamado de um poeta do hediondo. Gente, vocês imaginam o que um poeta tem que ter para ser chamado de poeta do hediondo? É bem esse tom. Mas psicologia de um vencido fugiu agora.
Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama vil que te espera. O homem que nesta terra miserável vive entre feras sente insaciável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, e a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém dá causa pena à tua chaga, apedreja a mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Isso é Augusto dos Anjos, e é bem parecido com o que o João está escrevendo aqui. Não me reconheço de tão mudado, meus lábios não sorriem nem fingem. Nesse momento, João está tentando encontrar a sua voz. E essa obra bastarda, esse filho, um dia, quem sabe, a gente consegue convencer o João a deixar a gente botar esse livro inteiro na internet. Afinal de contas, eu só levei 15 anos para conseguir ler o livro, mas uns 15 eu consigo convencê-lo a botar o livro na internet. Depois dessa obra, eu estou tentando não demorar porque eu me empolgo mesmo. Aí a gente vem para Pedaços de Sonho. Gente, olha a diferença no título de Pedaços de Sonho. Entre o Castelo de Ilusões e Pedaços de Sonho foram anos em que a vida do poeta mudou. Eu não vou falar da biografia dele, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas algo mudou nesse poeta, que começa efetivamente a se encontrar. Pedaços de Sonho, eu tenho que usar colinha porque quando a gente está lidando com teoria literária, nem sempre a gente pode confiar na memória, né? Em Pedaços de Sonho e Garimpo, essa primeira fase do João está nesses 3 livros. Eu vou tomar Pedaços de Sonho e Garimpo como se fosse um bloco só. Por quê? Porque, como o próprio poeta explica no prefácio do livro, Garimpo foi para dar uma resposta a pessoas que pediam alguns poemas que tinham saído em Pedaços de Sonho. Então ele pega alguns dos poemas mais pedidos, junta com outros poemas novos e sai Garimpo. Mas Garimpo e Pedaços de Sonho têm a mesma característica. O poeta ainda não se encontrou. Ele ainda não encontrou a sua própria voz. E isso é ótimo. Porque é onde a gente começa a perceber os autores com os quais o João está dialogando. A gente fala em diálogo quando você percebe que determinados poemas possibilitam você a conversar com outros. Por exemplo, em Pedaços de Sonho, nós temos um poema maravilhoso que faz um diálogo perfeito com Castro Alves, outro poeta romântico. Olha como é que o romantismo ainda estava influenciando a obra do João. Castro Alves era o poeta dos escravos, aquele poeta que falava da liberdade. E aí vem João Prado em Pedaços de Sonho e diz, um poema, aliás, muito adequado para esses dias que vivemos. Quando se fala em favela, tem muita gente que pensa que favela é só muamba, malandro, escola de samba, barraco quase caindo, nego brigando na rua, moleque magro sumindo, menina rasgada nua, mulher disputada a faca, menina moça perdida e farra em cada barraca, gente vazia na vida. Quando fala-se em favela, tem muita gente que pensa que é só rodas de sueca, meninas que nem calculam que já existe boneca. Quando fala-se em favela, o seu doutor imagina varíola, febre amarela e um malandro em cada esquina na espreita para se vingar. Quando fala-se em favela, é como imaginar-se a gíria, miséria, fome, moleque que nem tem nome, nem sabe quem é seu pai. Só sabemos de quem cai, só lembramos da perdida, só conhecemos quem vai sem pretender a subida. Favela, para quem não sabe, é este lugar de gente que tem raça para viver. É o lugar onde se sofre e não faz conta esse sofrer. Favela, para quem não sabe, é somente a sociedade sem complexo e vaidade. É o amor sem etiquetas, é o branco sair com preta e toda a gente ser pobre, sem com isso se importar.
Favela, para quem não sabe, é onde se enxuga o pranto cantando samba de enredo. É o guri ser bem feliz com restos de algum brinquedo. Favela, para quem não sabe, é o barraquinho de zinco e o canal e o casal já tendo 5, deixando o outro nascer. Vai nascer se Deus quiser, Deus dá jeito para viver. Favela, para quem não sabe, é o barraco de madeira, feito de qualquer maneira para caber felicidade. É o conforto de uma esteira, onde os dois a vida inteira querem filhos de verdade. Favela, para quem não sabe, é alguém ser bem feliz com alguém que nada tem. Teve um coração para dar, teve uma rosa também. Favela, para quem não sabe, é o poeta do barraco transcrevendo a sua dor pra gente cantar no asfalto. Vai ver um partido alto, vibrar com um partido, vai ver um alto partido, vibrar com um partido alto. Favela, para quem não sabe, é o guri do amendoim que levou o ano inteiro para juntar algum dinheiro, mas vai sair lá na escola sorridente, de cartola. A favela quer vergonha, quer miséria, indecência, talvez seja a consciência de muita gente frustrada, que se julga requintada porque às vezes tem poder. Vai na favela, doutor, vai na favela aprender que a gente que sobe no morro carregando lata d'água tem raça para batucar na lata quando descer. Vai na favela, doutor, vai na favela aprender que um barraco de madeira é bastante para viver. Vai na favela, vai, doutor, vai na favela e vai olhar pela janela de um barraco que quer viver. Vai na favela, doutor, vai na favela aprender. Então, quando a gente pega esse poema, Bravo, a gente está retomando lá o navio negreiro do Castro Alves, com essa visão social, essa visão de quem não enxerga a aparência, mas a essência. Outra característica dessa fase do João, que também nos remete ao romantismo, é quando ele idealiza a infância, ou seja, quando ele toma a infância como um momento rico, em poemas do tipo: ah, Marcelo, 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 meu filho, Marcelo, que doce é esse mundo tão puro, tão belo, tão terno, tão seu. Avante, soldado do riso e da graça, que a festa que passa na imaginação sacode este peito já velho e cansado e inunda de festas o meu coração. Teu mundo encantado contou pro meu mundo de um mundo enganado consegue sorrir. É só colorir. É só colorir com as tintas que existem, que o triste da vida não mais vai ser triste e a festa de vir. Ah, Marcelo, Marcelo, me empresta esse lápis vermelho de guerra, que eu vou pôr por terra esse tédio do mundo. Me empresta um segundo teu riso constante, tão simples, gigante, que eu quero 1000 cópias do teto do mundo. Marcelo, Marcelo, me empresta esse lápis azul bocado, que eu vou colorir esse céu desbotado. Marcelo, Marcelo, me empresta o amarelo, que eu vou dar cor a esse sol já cansado. Me empresta esse verde, Marcelo, criança, que eu vou arranjar para esse mundo esperança. Me empresta esse branco bonito demais, que o mundo precisa bastante de paz. Marcelo, meu filho, carrega na lida teu lápis de cores na estrada comprida e pinta teus sonhos e enfeita a esperança. E leva essa festa por toda essa dança. Dá cor a esta vida, que a vida só presta se for colorida. Marcelo, menino, cabelos de cachos, meu doce de coco no fundo do tacho. Eu acho que a vida seria tão doce se não fosse o riso que trace meu facho. Marcelo, menino, gigante, meu rei, das manhas à toa tão boas eu sei, das boas da vida que eu nunca pensei, na idade em que entoas que eu nunca intuei. Marcelo, meu filho, gigante levado. Marcelo é um moleque, Marcelo é safado, Marcelo é pirraça, Marcelo não presta, Marcelo é um poema, Marcelo é um poema de amor e candura, Marcelo é doçura, Marcelo é uma festa. Melhor que Marcelo é humilde. Então olha que bacana que esse é um poeta que está repensando a infância de uma forma linda, de uma forma brilhante. E como eu digo que esse é o tempo de busca, isso vai remeter a gente ao romantismo.
Mas toda busca tem que ter encontro, né? E aí vem a segunda fase da obra do João, que é o tempo de maturidade. Esse tempo de maturidade começa com esse livrinho aqui, ó, Janela de Sol, publicado em 1996, portanto, 7 anos depois de Garimpo, tá? E 11 anos depois de Pedaços de Sonho. Em Janela de Sol, o poeta encontra a sua voz. Nesse livro, o poeta encontrou quem ele é enquanto poeta. A gente ainda percebe o diálogo dele com outros poetas, porque isso faz parte do fazer poético. Mas agora é o João. Agora é o João de pé. E aí, gente, é um negócio assim de louco. Porque a gente tem poema engraçado, a gente tem o humor do João Prado, né? O famoso poema O Bêbado e o Anjo da Guarda. Quem ainda não viu, não sabe o que está perdendo, que é divertidíssimo. Girava o mundo, girava, aprender em geografia, o tanto que ele girava, o quanto que rodopiava, francamente eu não sabia. Bebeu todas, vinha bêbado. Bêbado era natural, porém nesse dia bebeu mais que deveria, muito mais do que o normal. Bebeu cachaça de litro, uísque, traçado, cervejinha, caipirinha e uma cervejinha que ele disse para fechar. E depois, para levantar, coitado do anjo da guarda, fez uma força danada para botar o moço em pé. Botou, ajeitou, mas soltou, botou fé, mas soltou, desmoronou. E por aí ele segue. É um momento em que o João Prado está mostrando o humor, que é a cara do modernismo brasileiro. No século XX, a poesia brasileira começou a se libertar daquelas coisas tristes, do romantismo, aquelas coisas exageradas, e começou a fazer poesia para a gente rir. E é aí que o João Prado entra. O Bêbado e o Anjo da Guarda, Certa Teimosia Certa, a famosa poesia do corredor. O Palhaço Chegou, que já tinha, se não me falha a memória, aparecido lá atrás em Pedaços de Sonho, né? E o surpreendente Depoimento de Tragédia Urbana. Não, gente, Depoimento de Tragédia Urbana é uma surpresa. É uma surpresa. Eu não vou falar ele agora não, porque eu não sei ele todo de cabeça, e se eu deixar, senão a gente acaba estendendo. Ô, Sandra, eu tenho até que horas? 55. Ixi, Maria. Uma coisa que é interessante é que João vai apresentar uma grande influência de Cecília Meirelles. Eu nem sei se o João é lá um grande leitor de Cecília Meirelles, mas quando a gente pega poemas como Cruzes, o batalhão está de prontidão, sofrido, na posição de sentido, em reflexão, aos pés de cada cruz do batalhão sepultaram meu irmão. Ali nós temos um ar onírico, quer dizer, um ar de sonho, que é muito característico da Cecília Meirelles, uma poeta espiritualista na literatura brasileira. Quando a gente pega, por exemplo, o poema Bazar, que é o poema do desapego, isso é a cara da Cecília. E ainda assim é tão diferente de tudo que Cecília escreveu. Vende-se um coração por qualquer preço, uma alma pelo avesso e uma imensa solidão, um nó para ser posto na garganta nos momentos de aflição, um sorriso pouco usado e uns sonhos tão sonhados que é preciso ter cuidados ao levá-los, senão quebram. É preciso muito jeito. Vende-se um punhado de esperança, um brinquedo de criança que não cabe mais no peito. Vende-se uma audácia para quem luta e uma dor para quem escuta, quem ousa falar de amor. Vende-se uma flor, liquidação, uma não, amor perfeito, saudades, nem sei direito se são dúzias ou centenas. Vende-se uns tempos bonitos e uma estrela no infinito, pouco brilho e bem pequeno. Vendem-se mãos carinhosas, vontades, vendem-se rosas, vendem-se felicidades para pôr em dias de gala, só foi usado uma vez. Vendem-se uns móveis de sala, de 2 lugares, 3, apenas com um espaço.
Vende-se um lindo caminho só percorrido um pedaço. Vendem-se beijos, abraços, vendem-se tédios, fracassos, pequenos, pequenininhos, feito gotas de veneno que matam devagarinho. Vendem-se mágoas e mágoas e uns olhos rasos d'água há algum tempo em promoção. Pague um e leve dois com direito a vir depois buscar a decepção. Vendem-se tantas tristezas, vendem-se velas acesas de um jantar que não se fez. Vende-se um burro na mesa muito bem dado uma vez. Vende-se um tempo de espera, vende-se uma primavera tão bonita de viver. Vende-se inteira metade uma angústia de verdade já prontinha para doer. Vende-se o bazar inteiro, vendo a quem chegar primeiro toda essa quinquilharia, parcelado e de vantagem vai levar uma alegria inteirinha na embalagem. Aceita o cartão de crédito e vendo de um jeito inédito de pagar quanto quiser. Eu só preciso, no entanto, que quem comprar seque o pranto nesses meus olhos, se houver. Então aqui a gente percebe como é que esse poeta atingiu a maturidade. É aqui que João merece o título de poeta do otimismo. Sabe por quê? Porque ele não tem medo de falar nem das tristezas da vida. Ele atinge a maturidade como poeta porque, embora a temática dele sempre se encaminhe para a transmissão de uma boa mensagem, ele também não tem pudor algum em lembrar e admitir que existem as mágoas, que existem as tristezas. E nesse poema ele está se desfazendo das mágoas, está se desfazendo das tristezas. E é muito interessante a gente pensar nisso. É muito interessante a gente pensar como é que foi a trajetória do João para chegar aqui nesse tempo de maturidade. Tempo esse que vai apresentar, inclusive, uma coisa curiosa, né? Pena que eu não vou poder falar muito, mas até a infância, para ele, muda em poemas como, por exemplo, Lição de Mágoa. É uma infância carregada de algumas tristezas que serviram para moldar o seu caráter. Aí a gente tem Contemplando Estrelas. Só que antes de falar de Contemplando Estrelas, eu vou falar de Virei Criança. Virei Criança foi o penúltimo, mas eu vou falar dele antes de falar do antepenúltimo. Virei Criança é a infância relembrada. Nesse livro, o João vai retomar o tema da infância, pensando como é que a infância é mágica, como é que a infância é plena de memórias, de histórias, e ele vai recontar algumas delas. Curiosamente, no livro anterior, Contemplando Estrelas, o João começou a escrever uma obra de transição. Eu coloco Contemplando Estrelas aqui, nesse momento, porque ele tem toda essa característica de maturidade, de pensar a vida, de pensar o mundo que o cerca, mas é um livro em que o João começa a refletir sobre fazer poesia. E, infelizmente, dado o nosso tempo, eu não vou poder falar muito do Contemplando Estrelas, para a gente poder falar da terceira fase do João. Eu estou chamando essa terceira fase de tempo de memória. Em Contemplando Estrelas, livro anterior, o João já tinha começado essa fase da memória. Por isso que eu digo que Contemplando Estrelas é uma obra de transição. Mas, no livro João de Todos os Tempos, posso mostrar a capa para todo mundo, João? Vocês vão ser os primeiros a ver a capa de João de Todos os Tempos. Em João de Todos os Tempos, que será lançado oficialmente no dia 1º de junho, durante a Feira do Livro Espírita de Mesquita, João faz um apanhado da sua obra. Tem poemas de vários dos livros anteriores, mas a última parte do livro é composta por poemas inéditos. E, gente, nesse momento, João Prado está repetindo, está trilhando os passos de outro gigante da poesia brasileira, que é Carlos Drummond de Andrade. Porque Drummond também usou a sua poesia para refletir sobre a vida. E na última parte, nos poemas inéditos que João está apresentando, ele volta a falar da infância,
ele volta a falar de amor, mas ele fala, sobretudo, sobre a passagem do tempo. O tempo é o grande tema presente em João de todos os tempos. E curiosamente, afinal de contas, a gente está falando do poeta do otimismo, né? Ele não vê o tempo como um inimigo. Que é muito natural quando os poetas, principalmente depois que eles passam um pouquinho dos 30, quando eles começam a refletir sobre a passagem do tempo, é muito natural que eles coloquem o tempo como um inimigo, como uma fera devoradora. Na poesia de João Prado, o tempo aparece como um amigo, como um professor, como uma passagem. E aí é interessante a gente pensar, para aqueles que vão ter a chance de ler esse livro, a gente vê como o tempo do João, todos os tempos do João, vão sendo permeados de beleza. Quando ele conversa com a espiritualidade em poemas como Chico Gente, o belo poema que ele faz em homenagem a Chico Xavier, quando ele faz piada com ele mesmo em Mulher Ideal, a resposta a Marido Ideal que tinha aparecido lá em Janela de Sol, quando ele até se deixa levar por um pouquinho de melancolia no poema Diálogo, mas ele adora. João Prado é, acima de tudo, um apaixonado pela vida. E aí, eu vou ler para vocês um poeminha que está nesse livro, que é o penúltimo poema. Despedida. Eco, eu vou embora. Nos entendemos tão bem, mas enfim chegou a hora. É certo que estás fraquinho, tão cansado, tão velhinho, as faces tão enrugadas, o coração bate lento, as pernas atrofiadas, dieta nos alimentos. Foi complicada a missão. Quantos percalços na vida, a gente nem tem noção dessa estrada percorrida. Mas eu aprendi bastante. Cresci e foste instrumento. Esse momento é marcante, derradeiro, comovente. Dói um pouco. É a partida, de certo modo, triunfal. Afinal, missão cumprida. Ponto final. A despedida poética do João, que eu acho que não é despedida coisa nenhuma, ele ainda tem muito que fazer poesia por aí, mas a despedida poética do João constata o tempo como um tempo útil, como uma vida plenamente vivida. Ele envia esse recado à posteridade de que nós devemos, ao final da vida, nos desapegar do corpo, assim como ele estava fazendo lá no bazar. Em despedida ele está se desapegando. Quantos de nós vamos, na hora que a gente perceber que ele está desencarnando, vai ter essa postura? E é essa a função de todo poeta: gritar a verdade ao mundo, dizer para o mundo que a vida é transitória, é passageira e é, acima de tudo, um aprendizado. E é assim que eu tenho estudado a poesia do João Prado, a filosofia do João Prado, que ele vai derramando pelos caminhos. Mas aí tem um problema, né? O título, eu só falei até agora da poesia do João como herdeira, né? Qual é a herança que essa poesia vai deixar? Em literatura, em história da literatura, a gente não tem como falar de qual o impacto de uma obra poética, a não ser depois de muito tempo. São raros os poetas que podem dizer que impactaram a posteridade ainda no seu tempo. São raros. Eu acho que no Brasil a gente só conta talvez um. De toda a história da poesia brasileira, talvez só Drummond teve um impacto ainda em vida. O que será que vai ficar da poesia do João para a posteridade? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei.
Eu imagino que talvez daqui a 100 anos as pessoas vão estar se debruçando na obra desse poeta que ficou perdido num recanto do Rio de Janeiro chamado Mesquita. E vão pensar, meu Deus, como é que Mesquita, naquela época, teve um poeta desse tipo? Mas sei lá, talvez isso eu pense porque, acima de tudo, eu sou um grande fã da obra do João Prado. A gente sabe que o João tem a preocupação com a transmissão da mensagem. E aí, talvez, só o que a gente possa fazer para pensar nessa herança é lembrar de quantos jovens já declamaram poemas do João Prado nas casas espíritas, em eventos espíritas. Pensar quantas pessoas, eventualmente, se tornaram poetas por causa do João Prado. Eu lembro de um senhor lá em Santos que, após uma apresentação, um recital do João, chegou e disse assim: pelos poemas que o senhor falou, parece que explica e muda a nossa própria existência na face da terra. Eu lembro de uma senhorinha do clube militar que, enquanto João Prado ia falando os poemas dele, derramando toda aquela mensagem linda, ela brilhava os olhos e parecia que a cada momento ela ia sair voando. Eu lembro de um senhor que, durante um recital, ficava apertando o peito e dizendo baixinho: meu Deus. Mas eu lembro principalmente de quando eu tinha 8 anos de idade. Meus pais me levaram a um lanche, esses lanches fraternos que toda a casa espírita faz, na Irmandade Espírita José da Luz. E aos 8 anos de idade eu vi um moço que subiu lá e falava. E eu não conseguia parar de olhar para ele falando. E ele estava lá falando para todo mundo e parecia que ele estava falando para mim. E quando terminou, eu perguntei para o meu pai, falei: pai, o que era aquilo que aquele moço falou? E aquele moço, o meu pai falou assim: o que aquele moço falou, João Prado, é a poesia, meu filho. Pai, o que é poesia? Poesia é uma coisa que todo mundo conhece, mas tem gente que pensa que esqueceu. Naquele dia, eu conheci o João Prado. E desde aquele dia, eu me considero seu herdeiro. Porque naquele dia, ele me legou o amor pela poesia. Obrigado, João. Eu agradeço a todos pelo carinho e pela paciência. Que a paz esteja com todos e nos vemos na fé. Muito obrigado.